Olá pessoal, vai começar mais uma cantoterapia da alma para vocês, hoje com o tema Maria Maria. Tema esse em que iremos trabalhar a importância da mulher, da nossa presença Eu Sou, Muladhara. A música Maria Maria é uma composição do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Nós vamos ler a letra dessa música, em que eles expõem aqui duas Marias. Por isso, a música ela tem esse título, Maria Maria. Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria é o som, é a cor, é o suor. É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eu gostaria de inicialmente destacar um aspecto na escrita desta música, porque logo de cara nós vamos ter uma nitidez de uma Maria individual, aquilo que é o feminino individual em cada um, né, que é representado por essa Maria, e já na segunda estrofe, uma Maria coletiva, aquela que se refere a uma energia feminina que permeia o mundo. Vejam bem, Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. E depois ele fala, Maria Maria é o som, que é algo global, é a cor, que é algo global, é o suor, que é algo de todos, é a dose mais forte e lenta de uma gente, ele fala de uma gente, então já é energia de uma Maria coletiva, e não mais uma Maria individual, de uma mulher que merece, mas de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Por que eu estou colocando isso aqui, gente? Porque nós vamos excluir os homens dessa Maria? Não. Nós, homens, estamos incluídos aqui nessa Maria, que é uma gente que ri quando deve chorar. Então ele está falando também desse feminino que existe onde? Na sociedade, em todos nós, ok? É isso. Lívia. E você poderia só, assim, já que você despertou essa curiosidade, né, do feminino que existe no homem, você poderia só, assim, explicitar melhor, explicar um pouco melhor essa parte para quem está nos ouvindo? Exatamente, porque notem bem, nós seres humanos nascemos de uma mulher, ok? Uma mulher que nos gera, mas ela só é capaz de gerar através do quê? Da união com o homem, ok? Só que note bem, com o pai. Ambos estão cocriando no ambiente do feminino, mas o homem está ali dentro. Entendam? Então perceba, da mesma forma como eu, como homem, eu vou cocriar com Deus através do sagrado feminino. Por isso é interessante, isso me permitam usar uma linguagem que vem da religião, mas é uma linguagem bíblica, mas ela é arquetípica. Quando se coloca a criação, né, e aquilo que foi gerado como o feminino de Deus, por isso que na fé cristã, a humanidade é a noiva, e o Pai, o Cristo, o noivo, porque eles se unem para uma cocriação. Qual é esta cocriação? É aquilo que nos eleva ao divino.
Então essa Maria aqui, ela está incluída nos homens também. É muito importante que os homens tenham consciência, né, de que nele existe o sagrado feminino, que permite ele que criatividade, leveza, doçura, expansão, força e capacidade de transformação, porque veja bem, força e capacidade de transformação na vida intrauterina, isso acontece no corpo de uma mulher. Mas aí a gente já está falando de Svadhisthana, né, o nosso segundo chakra, mas para articular primeiro, né, ao nosso todo esse conteúdo, né, de Maria Maria e da força, né, da presença do feminino como um eu individual, né, principalmente na mulher, e o homem como uma Maria como internalizada, né, internamente, né, porque a gente tem as potências em Yang, né, o masculino e o feminino, que está dentro de todos nós. Né? Nós temos o pai e a mãe cósmicas dentro de nós. E espero que todos tenham, né, os seus sagrados. Né? E a partir do momento que você não tem muito bem esse sagrado bem entendido dentro de si mesmo, ou si mesmo, é só você olhar para os seus pais. Né? Quem é o seu pai? É o seu sagrado masculino. Quem é a sua mãe? O seu sagrado feminino. E nós, como seres individuais, quem somos nós? Né? A partir do momento que você pergunta quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero da minha vida, qual é o meu potencial, quais são as minhas habilidades, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de sentir, né? Quem sou eu dentro desse mundo onde tem um monte de coisa acontecendo, né? E atualmente ainda estamos vivenciando, né? Passando por uma pandemia. Onde existem aí aflições, né? Existem medos, existem dificuldades, existem muitos sentimentos a serem trabalhados. E a partir do momento que a gente escolhe um tema de Maria Maria para trabalhar, né? Que fala dessa força, dessa magia, dessa mulher, a mulher que não está se sentindo bem com a sua Maria, com aquilo que ela lhe representa, pode passar por momentos de dúvidas, de indecisões com relação ao seu feminino, ao seu sagrado, se sentir chateada, cabisbaixa, né, por uma série de fatores, inclusive o fator da pandemia, não é verdade? Exatamente. A pandemia, ela mexe psicologicamente, emocionalmente com muitas pessoas, né, e afeta muitas vezes esse sagrado, porque você tem que ficar lidando com uma série de regras, de normas, de cuidados necessários para você, para sua família, na sociedade. Isso acaba interferindo, né? Você como uma mulher profissional, um homem profissional, uma pessoa que tem o seu trabalho e que muitas vezes não pode estar praticando, né, o seu trabalho como antes por conta de ter que ficar no isolamento social ou de não estar podendo dar o melhor do seu potencial nesse momento. E aí a gente precisa se rever, né? Começa aquela releitura corporal, aquela releitura de quem sou eu, e ver no nosso momento atual, do nosso aqui e agora, trabalhando a nossa individualidade, esse sagrado do feminino, o que é que nós podemos fazer agora, né? Então, por exemplo, você que está nos ouvindo, como dona de casa, por exemplo, né? O que é que você pode fazer como dona de casa para você estar bem com você, com o seu sagrado feminino, com a sua potência, com a sua força, com a sua magia, né? Mas de uma maneira legal, de uma maneira alegre, né? Sem estar sentindo ansiedade ou sem estar sentindo tristeza ou até mesmo a raiva. Por que a raiva? A raiva interfere no sagrado feminino de uma mulher? Interfere. A raiva é o centro de energia que comanda a raiva, é o Muladhara, é o nosso primeiro chakra, né? Que quando desalinhado, superpotencializado, desequilibrado, ele desencadeia, né, essa potência da raiva. Aí você pode pensar, poxa, mas Maria, o que Maria me representa? Poxa, representa a Nossa Senhora, representa uma cigana, representa uma índia, aí tem os arquétipos. Representa a minha mãe, a mãe, né, de alguém que se chamava Maria, e aí vem os arquétipos, né, as formas de Maria que a gente pode pensar,
E, poxa vida, dependendo do momento, da forma como você foi criada, você pode bloquear a sua raiva. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não posso sentir raiva porque eu sou uma mulher, porque eu tenho que ser delicada, porque eu tenho que ser feminina, porque eu tenho que ser a princesa, cuidadora, como se fosse uma Maria Santíssima, uma Nossa Senhora, por exemplo, tá, gente? Essa informação vai pro subconsciente da mulher. Aí, na cabeça dela, ela não tem direito de expressar uma mulher às vezes mais forte, mais firme, com vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, porque ela não está no seu momento de passividade, ou de inocência, ou de pureza. Então essa pessoa pode achar que ela não tem a Maria dentro dela como ela gostaria, ou como a sociedade, ou os pais, ou o marido, ou o namorado gostaria. E aí geram-se os conflitos. Conflito com o seu sagrado feminino. Então, assim, com a cantoterapia, nós temos exercícios no qual nós podemos praticar, né, e ensinar a vocês a como vocês liberarem essas emoções reprimidas, né, e que não puderam, de alguma maneira, serem expressadas. É importante sentir raiva? Sim, é importante. Porque se eu não assumir que existe uma raiva dentro de mim, ou que não existe um impulso dentro de mim, ou uma irritabilidade, ou um humor relacionado a algo, ou até mesmo uma contrariedade, se eu não assumir isso, se eu não rever isso, eu posso entrar em conflito com o meu sagrado feminino e só querer ver a parte boa das coisas. Aí o que acontece? Mulher que observa mulheres delicadas, altamente criativas, expansivas, fluídas, com seu sagrado feminino da potência Yin, porque tem também o sagrado feminino da potência Yang, por que não? Né? Se você tá numa força bruta, se você é aquela pessoa ativa, que pega na enxada ou que não pega na enxada, mas tem um monte de problemas para resolver, ou que você é uma mulher de negócios, por que você não pode ser feminina? Né? Só porque você tá numa potência Yang, uma potência mais quente, uma potência mais enérgica. Então, assim, a gente parar para pensar sobre Maria é a gente se perceber que tão delicada e pura podemos ser, quanto irritadas, mal-humoradas, de TPM e às vezes agressivas, né? E agora, a forma que você vai direcionar a tua irritabilidade, a sua agressividade, aí é que é interessante, porque aí a gente tem que colocar a nossa parte cognitiva para funcionar, né? Que é o nosso pensar. Tá, senti a minha raiva, identifiquei. Ou senti a minha frustração, identifiquei. O que eu faço com isso agora? Vamos refletir? Primeiro a gente identifica, vamos liberar através do exercício, né? Aí o que a gente vai fazer depois? A gente vai pensar sobre isso. A gente vai dar um direcionamento para essa energia. Para quê? Para que essa energia não se volte contra você e que você venha aí a ter alguma psicossomática na sua parte óssea, ou na sua parte lombar, ou na sua estrutura, né? No seu quadril, ou nas suas pernas, nos seus pés. Não, a gente não quer isso. A gente quer pessoas, sejam homens, sejam mulheres, saudáveis em sua base e na sua estrutura. E para isso, gente, é preciso a gente se reconhecer que a mulher pode ser tão feminina quando delicada e pode ser tão feminina quando estourada, mas de uma personalidade que a sociedade diria mais forte, digamos assim, mas não é que é forte, não tem isso de forte ou fraco, porque quando a gente fala forte ou fraco, a gente ainda tá na dualidade, né? Quando a gente começa a trabalhar os nossos chakras, a nossa integração com a cantoterapia, a gente começa a perceber que nós estamos seguindo a um caminho de integração da nossa alma, integração do nosso eu, onde a gente começa a reconhecer as nossas partes. Aí as outras mulheres não passam a ser as delicadas e puras, e eu, a bruta, a que não tenho direito de ser também uma mulher charmosa, uma mulher
espiritualizada, uma mulher dedicada ou dedicada ao lar e à família, aquela que beija, que abraça, que sente carinho, né? Eu posso ser tudo isso, né? Eu posso ter os meus momentos de irritabilidade comigo mesma e aí eu vou direcionar de uma maneira boa, de uma maneira saudável. Por exemplo, você está se sentindo agressivo, se sentindo mal, se entope de doce, vai ser pior, porque você vai engordar, depois não vai se sentir bem com o seu corpo. Ou se você for diabético, depois você vai passar muito mal. Isso pode ser um risco para você, autodestrutivo. Tem gente que vai beber, vai fumar, vai fazer coisas horríveis porque não está legal com o seu sagrado, né? Promiscuidade, uma série de assuntos, né? E tem gente que começa a entrar num processo de autovitimização, né? De não se responsabilizar pelo que é e achar que o mundo dela ou dele é agressivo, irritável, e aí a pessoa começa a receber do mundo externo a agressão, né, o confronto, a crítica, mas tudo isso é maia, tudo isso é ilusão. A partir do momento que você identifica, poxa, eu reconheci que existe uma agressividade em mim, então o outro não vai precisar ser agressivo comigo, porque eu reconheci essa parte que existe em mim. Poxa, eu tô achando que eu tô sendo humilhada pelas pessoas. Mas por que eu preciso ser humilhada pelas pessoas? Será que eu consigo reconhecer qual é a parte minha que humilha os outros também? Ou se não existe parte minha que humilha os outros, mas existe algo de uma falta de valorização do meu próprio eu para comigo e com as minhas questões de autocuidado, de autorrespeito, de autovalor. E às vezes é isso que o sagrado, né, que Deus, né, da forma como cada um o concebe, está querendo de nós. Ele aponta uma situação ou coloca ali pessoas no teu entorno que te mostram determinadas coisas, onde vai te provocar, vai fazer despertar ali o teu muladhara ruim, né, a tua raiva, a tua agressividade, a tua irritabilidade, a fera, né? E aí, para quê? Para que você possa se amaciar e saber lidar com isso. Aí a gente joga água na plantinha, né? Porque o que significa? A gente está trabalhando o nosso elemento terra e para a gente ter fluidez e saber lidar com as situações, aí vem a água que vai trazer também o seu ensinamento, vai fazer a gente amaciar, a se tornar uma pessoa mais flexível, mais fluida, né? Porque pedra, pedra, pau e pau dá briga, né? Então, e não é o tempo todo que a gente pode ser assim. De vez em quando, você vai lá no seu travesseiro, você enfia a sua cabeça no seu travesseiro e você grita, né? Tem algumas posições também interessantes, assim, corporais que a gente pode fazer para estar trabalhando essa força física. E na cantoterapia, a gente trabalha muito a nossa força física com essa região nossa, né? Do abdômen, onde a gente vai colocar toda a nossa força, a nossa potência para cantar, né? E trabalhar essa articulação com o nosso diafragma, articulado à nossa respiração e ao nosso sentir corporal. Aí você fala assim, poxa, mas isso é Muladhara? Não, isso é plexo solar, mas gente, tá junto. É Muladhara, Svadhisthana e Manipura. Esses 3 chakras inferiores, eles têm suas potências, suas qualidades e também tem aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. Então, a gente integrando tudo isso, né, e trazendo o sagrado para nós, a gente vai se equilibrando e tornando a nossa Maria, né? Como que você falou outro dia? A nossa Maria... Como que é a Maria equilibrada? Tem um nome que você deu. Equilibrada, harmonizada, fluídica. Isso. É uma coisa interessante. Isso, gente, eu queria falar para vocês. Dentro dessa explanação da Lívia, muito bem colocada, que dentro desta letra, desta música, quando você for cantar, através da nossa videoaula de Maria Maria, o que é importante você fazer? Primeiro, obviamente, disponibilizar cantar, porque a Lívia já falou da energia de canto, o quanto ela vai liberar as emoções e ela vai te
proporcionar também uma reflexão dessa letra. Mas eu gostaria de destacar que na segunda parte desta música, o Milton Nascimento e o Fernando Brant, se lá eles haviam apontado duas Marias, né? Só um parênteses que nós esquecemos sobre. Maria é um nome de origem hebraica, né? O nome lá da mãe de Jesus. E o nome dela tem alguns significados, mas o mais próximo daquilo que nós entendemos é Senhora de grande poder. Olha que coisa linda, né? Esse sagrado feminino ser representado na mulher e no homem como senhora, né, de grande poder. Olha que coisa legal, porque aqui ele vai apontar dois fatores importantes para esse feminino representado pela Maria, essas duas Marias no ser humano. Ele vai apontar que é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Ok? E ele diz assim, que quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. Então a gente tem aqui nessa mistura de dor e alegria, um equilíbrio. Ok? E novamente, aí ele vai dizer, mas é preciso ter manha, se contrapondo à força. É preciso ter graça, se contrapondo à raça. É preciso ter sonho sempre, se contrapondo à gana. Por quê? Essa questão do sonho. Porque ninguém consegue viver bem somente quebrando pedra, mas também ninguém consegue realizar algo somente com a cabeça, né, no sonho. A gente precisa de equilíbrio. E ele diz assim, quem quer na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Notem que dentro dessa dualidade exposta aqui pelo Milton Nascimento e pelo Fernando Brant, essas duas Marias, né, eu tenho conversado com a Lívia, dentro de algumas linguagens a gente vai pensar em quem? Numa Maria da terra e numa Maria do céu, numa Maria do plano sutil e numa Maria do plano concreto. Ambas precisam ser cultivadas e alimentadas. O que isso tem a ver com Muladhara Chakra? Nós plantamos na terra, nós pisamos na terra, nós viemos do pó da terra, mas nós nos erguemos para a luz. Essas duas Marias, elas existem em nós o tempo todo. É uma Maria do plano sutil, da leveza, da criatividade, mas é uma Maria que realiza. Aí, trazendo isso para a sociedade, nós temos hoje uma possibilidade da mulher se pronunciar mais, se projetar mais na sociedade. Então dela tem sido solicitada concomitantemente as duas Marias com muito mais intensidade. Isso é um grande valor, não é? Nem sempre a força ela está no movimento ou no impulso. Muitas vezes a força está no abraço e no carinho. E até mesmo interior, né? Como uma força espiritual, como uma força exatamente. Você precisa ser forte internamente para lidar com as suas questões. E muitas vezes também a insegurança e aquilo que muitas vezes revela o nosso medo, ele vem através do quê? De uma atitude que aparentemente é força ou é agressiva, mas isso demonstra fragilidade. Então, notem que nós temos uma busca na canterapia por proporcionar a vocês o que dentro dessas duas Marias nesse momento? Um equilíbrio delas, né? É uma do pé direito, uma do pé esquerdo, com os dois pés no chão, né? Trazendo essa força da Mãe Terra, como nós já trabalhamos nas outras músicas, né? Para o nosso equilíbrio dos chakras, e sabemos equilibrar esses momentos. Nós estávamos pensando em algum momento, né, o quanto a nossa sociedade ainda ela reprime essa Maria nos seres humanos.
na mulher principalmente. Nós temos visto aí, infelizmente, ainda mulheres sendo agredidas, mulheres sendo estupradas. A estatística é alta, nós temos que lutar contra todo esse estado de caótico que a sociedade ainda aceita, entre aspas, como uma certa normalidade. Não é normal, não devemos aceitar isso. E as mulheres, elas estão reagindo, graças a Deus, ótimo. Nós, homens, devemos apoiá-las e respeitá-las nesta condição, sim. Mas notem bem o quanto a própria Maria, daquilo que é o arquétipo social, ela ainda é reprimida no próprio homem, na própria mulher, porque essa Maria aqui, ela, além de ser equilibrada, ela, novamente voltando lá no começo, ela não representa simplesmente uma mulher. Ela representa também uma gente que ri quando deve chorar. E não vive, apenas aguenta. E traz no corpo a marca, traz no corpo, né? a marca. Então, que marca que é essa? Se não é às vezes do suor, do seu trabalho, né, da sua conquista. Boa. E essa questão que a Lívia falou, essa marca, ela vem do quê? Inclusive da nossa própria origem. Só que notem bem, quando você tem hoje na sociedade uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta, veja que nós não vivemos um planeta de igualdades. Gente, não podemos ser, nós não temos igualdade social, não temos igualdade de direitos ainda para as mulheres. Muitas sociedades ainda vivem num primitivismo e num obscurantismo absurdo de mulheres que são maculadas, meninas que são maculadas, né, na sua feminilidade, porque não podem sentir prazer. É um absurdo não isso. Podem cocriarem, né? Gerarem exatamente. Coisas então, novas, porque isso. essa energia, né, gente, a Kundalini, que se encontra na base, né, do Muladhara, do nosso osso sacro, ela é uma energia poderosa, né, que lá atrás foi totalmente ceifada, digamos assim, pela mulher não poder expressar o seu feminino, porque ela é tão poderosa essa energia que as mulheres aí iam sair criando e construindo palácios gigantes, né? E nós tivemos exemplos na história de mulheres que resistiram, né? O patriarcado, né? Patriarcado, isso, patriarcado. Mas nós tivemos exemplos de Joana d'Arc, não é? De Santa Teresa d'Ávila, de Madre Teresa, e a própria Maria, mãe de Jesus, que suportando toda aquela carga de ver o seu filho numa condição de crucifixão, o quanto ela teve que ser forte como mulher para poder superar aquilo e ter fé, como dizem, ter fé na vida. Então, assim, essa força, ela é muito importante, sim, mas como eu estava dizendo da questão das desigualdades do mundo, não é? Nós devemos, sim, quando nós fizemos essa aula, né, e nós publicamos a música, era exatamente o dia, né, da mulher, o Dia Mundial da Mulher. Nós procuramos trabalhar esse tema de uma maneira, obviamente, leve, mas consciencial também de que, gente, Maria, para todo ser humano, percebam o quanto esta necessidade de identidade da mãe e da mãe sagrada, da mãe cósmica e da mãe, né, da mãe terra, o respeito pela mãe terra. Mas eu estou falando agora como homem, como um homem, o quanto eu pude melhorar a minha vida como artista, como homem, como ser, a partir do momento que eu entendi esta Maria em mim. E o quanto eu preciso me identificar com ela para ser pleno, para ser inteiro. Assim como, obviamente, que a mulher, ela também não vai deixar de identificar o pai. Mas veja bem... O masculino, si. Sim, mas... Eu também tive que identificar, reconhecer o masculino em mim para que eu pudesse fazer o que eu estou fazendo hoje. Isso. Eu dou aula, eu canto, eu realizo as minhas atividades e essa força do masculino me permite isso. Mas notem bem, existe uma questão nessa Maria, muito interessante dentro desse planeta, né, que precisa ainda ser manifestada.
E desmistificado isso, também, e com muita plenitude. Por isso é importante, gente, assim, eu assim apoio, nós apoiamos todos os movimentos, né? Não do estereótipo feminismo, mas aquele movimento realmente que não só em defender os direitos civis da mulher, mas principalmente defender a dignidade destas Marias como humanidade na totalidade, né? Porque notem bem, a nossa humanidade, Maria, tem sido maculada muitas vezes por sociedades injustas, por situações de desigualdade social, moral, por agressões vindas de questões religiosas, políticas, ideológicas e também aquelas internas do lar, de dentro de casa, onde ainda existe uma carga de machismo. Eu vou usar uma palavra que é exatamente este o sentimento, uma carga de machismo nojento, ainda cultivado por alguns governantes neste mundo, que vêm se pronunciar como líderes da sociedade, representantes até muitas vezes de falar em nome de Deus, com uma carga nojenta de machismo, colocando a mulher numa condição indigna de ser e de viver. Assim como eu, ou qualquer cidadão do mundo, e cidadã do mundo tem o direito de escolher o que quer ser, e o que quer, e o bem que quer para si mesmo, né? Como que eu posso dizer que eu assumi uma Maria em mim, eu como homem, entendeu? Quando eu destrato uma colega de trabalho, uma colega, como nós temos visto, até abuso sexual em câmaras de deputados estaduais. Outro dia foi notificado, Lívia, né? Um deputado assim na frente da Câmara, ele passou a mão na deputada lá, que estava se pronunciando assim na cara dura, assim do tipo, como isso ainda é admitido num país como o nosso? Eu fico enojado. Sabe, nesse momento, às vezes até vergonha de ser homem. Porque você fala, meu, esse cara não me representa. Esse homem, ele não tem nada de Maria nele. A gente precisa ter boas então, referências. Isso. E eu trouxe esse assunto. Eu trouxe esse assunto para a aula, porque essa música também, ela tem este viés. Diz assim, uma força que nos alerta. E aqui está um alerta para a sociedade. Não admitam preconceitos, abusos raciais, sociais e principalmente não se calem diante do abuso à mulher, do assédio à mulher, do feminicídio. Não se calem. Gente. Quando a gente fala em assédio, não é só sexual, mas também é moral. Moral. Né? Moral. Maus tratos, né? E assim, quando esse vídeo estiver para público, a gente vai colocar na descrição alguns lugares onde vocês que estiverem nos assistindo e procurarem tipo ajuda, para vocês procurarem ajuda caso alguém esteja sofrendo algum tipo de abuso, de maus tratos, de algo no qual você não pode se pronunciar, se comunicar, né? Então a gente vai deixar alguns endereços, instituições, e podem contar comigo como psicóloga também para o que precisar, tá bom? Muito bem, gente. É isso, e só assim pra gente finalizar, gente, porque o Gualtieri deu um exemplo, né, de um abuso aí de um deputado, na deputada e tal, mas assim, isso é um exemplo de mídia, né, real, uma coisa que muita gente fica sabendo e tem acesso. Mas se a gente pensar, né, naquelas famílias onde existe o abuso, onde as pessoas não podem se expressar, onde tem pais aí muitas vezes de família, por não reconhecerem o feminino, maltrata a mulher, maltrata os filhos, né? Então assim, a gente tem que ficar às vezes atento com essas coisas também e procurar sempre divulgar a importância de se pronunciar, de se fazer uma terapia, de procurar ajuda,
né, quando precisar, e não se calar, mas você poder defender os seus direitos de uma maneira expressiva, de uma maneira boa e justa, né? É importante sempre a gente trabalhar a nossa misericórdia, mas a gente também procurar ser justo e não deixar com que pessoas, né, sofram essas coisas e a gente às vezes vê alguma coisa e se torna negligente. Não, acho que a gente, dependendo do caso, é importante denunciar, dependendo do caso, é importante a gente fazer algo pelas pessoas também. Mesmo que não seja da nossa família, pode ser alguém da rua, mas se você vê algo de errado, uma forma boa de você estar estruturando o seu chakra Muladhara é você reconhecer os seus limites e também perceber até onde vai o limite do outro, sabe? É você intervir da maneira que você pode, se protegendo, mas também protegendo as pessoas, né? Você tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer o masculino e o feminino e vice-versa, e fazer da nossa vida um mundo melhor para se viver, em todos os sentidos. E como a gente falou muito aqui do feminino, né, da Maria, para trabalhar a potência da nossa individualidade, eu gostaria de dar um exemplo também de um homem, né, como referência, que foi o marido da Maria, né? O José. Por que falar de José? Para vocês, homens, trabalharem a estrutura de Muladhara de vocês. Porque, veja bem, Maria, uma moça ainda jovem, se casa com José, que era um rapaz um pouco mais velho, que já tinha outros filhos até, né? Já tinha muitos filhos. E aí... Desculpa. Tá, aí... O que acontece? De repente, a Maria recebe a mensagem de um anjo, de que ela vai ser mãe do Filho do Senhor, né? Do Altíssimo, Jesus Cristo. José, como homem, se ele adotasse uma postura machista, se ele não reconhecesse a Maria nele, né? A potência feminina dele, como que ele ia acreditar nesse anjo? Como que ia ser? Ele ia, meu Deus, ele ia falar, se fosse nos dias atuais, esse José ia falar para Maria dele, mas você saiu com outro, esse filho não é meu, né, o modo de dizer. Então, assim, é só uma brincadeira, gente, mas é uma maneira boa também do homem poder se reconhecer, que esse José, ele teve que ser um homem ter muito discernimento, né? E trabalhou muito a espiritualidade dele, porque ele mesmo recebeu a mensagem do anjo, dizendo que realmente ela iria receber o Filho do Senhor. Então eu acho que é uma coisa pra gente se pensar também. Você gostaria de complementar? A figura de José com Maria, obviamente, que é uma figura bem arquetípica nesse sentido. Mas ocorre uma questão muito interessante na figura da própria Maria, mãe de Jesus. Notem bem, essa relação dela como uma mulher que se estabelece através da sua fé dentro de um princípio de trazer um ser, de acolher dentro dela, né, dentro daquilo que a fé nos revela, acolher dentro dela um ser onde não houve a participação de um homem, mas houve uma intervenção divina. Então vocês notem que nesse sentido, como o próprio Fernando Brant e o Milton Nascimento estão usando este nome de Maria, desta Maria, né? Ele está trazendo para a mulher atual não uma individualização do ponto de vista não precisamos dos homens, mas muito pelo contrário. Ele está dizendo assim como aquela Maria, ela teve o amparo de um homem, mesmo que naquele momento fisicamente ele não tenha participado da geração daquele filho, mas o que houve nesta conjunção entre José e Maria,
por isso a importância também dessa relação dessa Maria com o José. Este homem, ele, em amparando esta Maria, ele reconhece junto com ela a última frase da música. Possui a estranha mania de ter fé na vida. Eram um homem e uma mulher que tinham fé na vida. Porque se José rejeita Maria, ela morre. E morre com ela o filho, porque ela é apedrejada. Se ele revela para a comunidade que ela estava grávida e que o filho não era dele, porque ele não participou como homem, ela ia morrer. O que iria morrer seria Maria e Jesus da barriga dela? Não. O que está em jogo ali, o que é? O sagrado feminino que Deus está restaurando na terra, naquele momento, como um símbolo de força. Aonde esse sagrado feminino estava reprimido durante toda a história daquele povo pela figura de Eva, dizendo, através de Eva entrou o pecado no mundo. Aí, o que Deus faz? Através de Maria, ele libera este povo do pecado, sem a participação do homem. Olha que coisa interessante. Então, mas queira ou não, teve, porque o José teve que reconhecer essa como, Maria, não, teve sim, que acolher, sim, proteger, se mas casou aí, com ela. Não, sim, entendi, mas sem a participação do ponto de vista físico. Mas, exatamente como a Lívia falou, mas com a participação de alma. Então, entendam. Por quê? Porque esta Maria, naquele momento, ela está revelando o quê? Que dentro daquele sagrado feminino, ela está gerando um homem dentro dela. Olha que interessante. Então, é um símbolo de força da própria mulher e da própria energia da Mãe Terra que nós precisamos cultivar em nós. Porque se nós, homens e mulheres, nos esvaziamos dessa força, como nós poderemos aceitar uma cocriação com Deus? Como diz o Huberto Roden, que é um filósofo da arte no Rio de Janeiro, nós somos torneiras dos céus para transmitirmos mensagens para a humanidade. Nós precisamos aprender a trabalhar essa nossa receptividade, que é exatamente o nosso sagrado feminino. Se eu não for receptivo, como que eu posso transmitir essas coisas que são transmitidas, que estão no ar, que nós recebemos, para a sociedade? Sim. Então, veja como é importante e a mulher cultivar essa sensibilidade. O sagrado masculino também, para aceitar o homem, não se tornar uma pessoa totalmente feminista também, isso é bem ruim, né? E quando a Lívia colocou de José, ele receber também a mensagem do anjo, veja que é a mesma situação. Maria recebeu a mensagem do anjo, José recebeu a mensagem do anjo, e ambos acreditaram, tendo fé. Então, notem como foi necessário... Mas em termos de livre-arbítrio, eles poderiam ter feito diferente também. Sim, né? Só que... Olha como é importante ouvir a intuição. Né? E aí a gente está falando de Sahasrara, então, né? Ouvir a palavra do Senhor. E isso, em se falando de um casal, né? Eu vou dizer uma coisa aqui, já chegando bem no finalzinho da aula... Já passou? Não, sim, mas assim, vou dizer uma coisa. Eu aprendi muito com esta mulher a cultivar o meu sagrado feminino. Vocês não imaginam quanto. Por quê? Dela me falar, dela me dar... Não. Simplesmente de perceber nela aquilo que, através da intuição, era similar a mim. E eu começar a reconhecer em mim também essa possibilidade dessa leveza, né? E dessa maneira de ser, dessa relação com a intuição. Aprendi muito com ela a cultivar o sagrado feminino, né, através de alguns aspectos, principalmente na música, na arte, de alguns aspectos que, por força do hábito da profissão, muitas vezes eram atitudes técnicas e mecânicas. Então, um impulso na sensibilidade, uma valorização da intuição, é uma ação do sagrado feminino? Sim. E olha que coisa bonita.
E quanto mais a gente exercita isso, né? E assim, novamente, quando eu conheci a Lívia, né, eu comecei a perceber alguns aspectos nela como mulher que me chamaram a atenção. Por que me chamaram a atenção? Porque ela também demonstrava dentro do sagrado feminino dela, né, muitas vezes uma fala determinada, né, uma postura de liderança, né, uma condição muitas vezes de se colocar de uma forma até muitas vezes ou rígida, né, dentro do feminino dela. E não estava nada errado. Então, percebam, essa empatia que nós podemos encontrar, né, através do sagrado feminino do outro, pode nos ajudar. Então, dentro da cantoterapia é muito interessante essa interação. Porque nós vamos encontrar muitas vezes algo, como lá tem várias coisas a respeito do sagrado feminino nessa letra, mas existe algo no outro que nos faz falta. Sim. Né? E aí você começa a perceber e fala, puxa vida, talvez se eu tentasse entender esse ponto de vista dele em relação a isso, talvez eu sofreria menos, eu poderia melhorar a minha energia, a minha alegria interior, a minha espontaneidade dentro do meu ambiente, dentro do meu lar, dentro da minha casa, da minha relação com os filhos, com o marido, com a esposa. É tão gostoso que isso que o Gualtieri está falando, que ele falou que aprendeu comigo, né? E eu aprendi com ele justamente essa coisa da gente se tornar uma pessoa mais leve, sabe? Quando eu conheci, assim, eu lembro claramente que eu passei a sorrir mais. Que bom. E a ser uma pessoa mais leve, a cantar mais, e eu gostei muito desse jeito animado dele quando tá com violão e chama as pessoas para cantar. E eu comecei a me soltar mais, a sentir mais, né? E a deixar um pouquinho essa coisa da liderança, desse lado mais racional e do tipo, isso não pode, de lado, e comecei a fluir mais com ele. Eu me vejo assim, a minha Maria, com certeza, ela se potencializou muito mais ao eu estar com o Gualtieri, né? E eu tive que reconhecer isso dentro dele, que o sagrado masculino dele é tão mais alegre e animado como o meu do que o meu, né? Então, às vezes, é muito legal isso. Agora, o que, em termos agora de relacionamento de casal, eu percebo que muitos relacionamentos de casal não dá certo porque existem muitas competições. Quem que vai ser o mais feliz, quem que vai ser o mais líder, quem que vai ser o mais... o que sabe mais, né? E graças a Deus, entre a gente não existe isso. E se eu percebo que começa a existir em algum aspecto, a gente já começa a conversar para se corrigir e a ver onde que cada um pode melhorar, graças a Deus. Mas é muito gostoso essa relação de complementaridade, né? Poxa, por que o homem não pode ser mais leve, mais dócil, e a mulher quando tá mais rígida, mais bruta, e aí os dois quando tá junto distribuem aquela energia e fica o equilíbrio. Isso é muito gostoso, né? Então a gente parar um pouquinho de ficar preto, branco, sombra, luz, e a gente poder se integrar mais. Tá bom, gente? Então essa que foi a aula de hoje. Um beijo no coração de vocês. Cantem bastante Maria Maria e trabalhem aí o sagrado de vocês, né? O masculino, o feminino. Né? Eu falo masculino porque tem homens também nos assistindo, nossos alunos. Sim. Também. Mas assim, né? Quando a gente está falando de Maria Maria da secção do sagrado feminino, muito importante identificar isso, nós homens também identificarmos essa Maria em nós. Isso, gente. Então, ok. Namastê.